Ora bem, temos recebido imensos pedidos de muitos e de muitas fãs, quer via postal, quer via e-mail, mesmo aqueles aviões patetas do Big Brother com aquelas faixas, a pedir que o podcast então abordasse finalmente o MCU. É isso que vai acontecer então hoje. Vamos falar do Mowgli Cinematic Universe e dos filmes à volta então desta obra de Rudyard Kipling, destas obras, não é? Porque são 2 livros, o Jungle Book e o The Second Jungle Book. Existe um filme de 1942 chamado O Filho da Selva, que eu não vi. E depois o filme a seguir é então aquele clássico de animação da Disney de 1967 que todos de alguma forma conhecemos e quando pensamos num livro da selva associamos automaticamente àquelas imagens e àquelas personagens e também, obviamente, àquelas canções. O filme foi tendo alguma controvérsia e aos dias de hoje já tem um daqueles avisos por alguns problemas em representações raciais, nomeadamente com o Rei Lu, coisa que tentaram depois corrigir e bem nos filmes mais recentes. Depois há para aqui uns filmes estrangeiros com outros nomes que eu não sei pronunciar, mas que também se basearam nestes contos. E depois chegamos em 1994 à Lenda do Livro da Selva, onde temos então um Mowgli super bonzarrão. Eu acho que já vi este filme, que eu lembro muito deste filme no Clube de Vídeo. Esta capa não é nada estranha. É realizado pelo senhor que nos trouxe A Múmia, do Stephen Sommers, e o Mowgli é o Jason Scott Lee. Ok, eu acho que já vi, mas lembro-me bola deste filme. Se calhar tenho que rever, ou então não é? Digam-me vocês, quem viu há pouco tempo este livro da selva, ou quem se lembra bem do filme, se realmente valerá a pena eu meter-me nesta empreitada. Depois há para aqui outros filmes que eu acho que foram diretos para a televisão, como o segundo livro da selva, que deve ser então baseado nesse segundo livro, The Jungle Book Mowgli Story. Depois saiu também daqueles diretos da Disney, aqueles clássicos diretos para vídeo, o Livro da Selva 2, que eu nunca vi, mas acho que já é um Mowgli lá na Vila dos Humanos. E depois, em 2016, chegamos então ao primeiro filme que nos traz aqui hoje. Afinal foi rápido, não é? Neste MCU é um instantinho, ao contrário do outro, que é longo, não é? Parece que não acaba. Por falar nisso, ainda não vi aquele Capitão América com o Hulk vermelho, nem o outro dos Thunderbolts, também não. Já não vou ao cinema ver Marvel, vejo em casa agora, mas continuo a ver. Não consigo deixar, mas pronto, adotei uma postura diferente. Chegamos então a 2016. That's a song about the good life. He will stop at nothing until he has this boy. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. E ao Livro da Selva, realizado por Jon Favreau, que quem não sabe é o segurança do Iron Man, é aquele senhor que protege o Homem de Ferro e nas horas vagas é também chefe numa relote de cachorros e hambúrgueres. Este filme saiu numa altura onde nós todos de alguma maneira ainda acreditávamos que estes remakes para a imagem real poderiam de alguma forma fazer sentido e trazer algo de novo. Eu tinha visto na altura e realmente fiquei bem impressionado. O que eu acho de uma maneira geral, antes de entrar aqui em alguns detalhes, acho que de maneira geral o filme consegue fazer o que muitos dos outros filmes não fizeram, que é olhar agora para este meio de imagem real e justificar esta adaptação e transformar este filme em mais
do que uma cópia, do que uma recriação frame a frame do desenho animado. E eu acho que depois entrou-se num molde de preguiça onde isso foi acontecendo cada vez mais. E este filme acho que consegue de forma muito inteligente criar conteúdo novo, criar sequências novas, criar uma linguagem nova, quer através das suas próprias personagens, quer através de toda aquela riqueza que é esta selva, e isso de facto no seu conjunto resultou muito bem. O filme tem efeitos especiais também muito bons, quer os efeitos visuais de todo o ambiente, quer os efeitos visuais dos animais. Tem uma fotografia espantosa. Há uma cena então que eles vão, aquela cena da cascata, ou mesmo depois algumas imagens assim, mais planos mais gerais do Mowgli com o Bagheera e com o Baloo, coisas absolutamente fantásticas. As lutas também estão muito, muito boas. As cenas de ação é um filme que tem um ritmo ótimo, também tem um ótimo sentido de aventura. O vilão é excelente, o Shere Khan, com a voz do Idris Elba, é absolutamente fantástico, é terrorífico mesmo. Gosto também muito do facto de ter aquela narração, como o filme de 67 também tinha. E depois, acima de tudo, é um filme que tem coração, em que tu consegues sentir a ligação do Mowgli à alcateia, a ligação do Mowgli à selva. Tem também aquela cena muito bonita com os elefantes, em que ele os vai ajudar, em que há ali quase um olhar novo sobre ele, sobre quem é o Mowgli e onde é que ele realmente pertence. E acho que conseguiram de facto criar aqui um filme de entretenimento que nos leva para além de tudo aquilo que já tinha sido proposto anteriormente. Coisas que eu gosto menos. Acho que o filme podia de todo dispensar as músicas, apesar de ter as músicas de uma forma muito discreta e de serem momentos musicais quase falados, ou seja, não há aquela paragem que nos outros filmes eu acho que fica bastante estranha, e aquele assumir de musical, e aqui não existe. Há apenas duas canções, as mais conhecidas. Mas mesmo assim eu acho que se podia dispensar, e acho também que este Mowgli é um bocadinho mau ator. Não consegue em alguns momentos dar aquela angústia e aquela maturidade que aquela personagem perante aquelas situações já tinha que ter. No geral, acho que é das adaptações para a imagem real da Disney mais bem conseguidas de todas. E isso leva-nos só aqui então a um pequeno top também, aqui uma pequena subsecção que eu criei agora mesmo, onde vamos falar um bocadinho então de todas estas adaptações, não é? Que têm vindo a crescer e todos os anos vão aparecendo, e parece que são cada vez mais e cada vez mais em piloto automático e cada vez mais desinteressantes. Temos os 101 Dálmatas, também filmes mais antigos, não é? Com a Glenn Close, na altura, 1996, só vi o primeiro. Pareceu-me assim um filme meio abebezado e desinteressante, já não o revejo há muito tempo. Na altura teve sucesso, depois teve o 102 Dálmatas, não é? Uma palermice total, mas esse já não vi. O Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, não me lembro de nada também, acho que não achei especial piada. Depois começou também aquela praga onde afinal aquelas bruxas carniceiras são um amor de meninas, não é? Como o Maléfica, onde afinal a Maléfica é boa e o rei é que é mau e gostava dela, e pronto. Depois também um Cinderela para aqui, depois Cinderelas também aos pontapés, não é? Isto é pior que os Pinóquios. Depois a sequela do livro depois a sequela do Alice, não é? Que eu também não vi. Depois mexeram aqui no meu querido O Meu Amigo Dragão, no título original Pete's Dragon, 1977, que na altura cruzava desenho animado com a imagem real, estilo Roger Rabbit. E aquela música lindíssima no farol, I'll be your candle on the water.
Gosto muito. Este remake é até de um realizador que eu aprecio, que é o David Lowery, que fez aquele filme do Fantasma, que é bastante bom. Mas este filme saiu um bocado furado, não achei especial interesse. Também houve aqui uma questão, que foi um bocado barrete. Vi este filme dobrado em português. E se calhar não ajudou. Se calhar não, de certeza. Mas depois também já não tive paciência para voltar a ele. Pode ser que um dia, quem sabe. Mas pronto, é do David Lowery. Depois o Bela e o Monstro. E acho que aqui é que as coisas começam a complicar. Aqui é que começam a ser empreitadas de copiar-colar. E depois tu vais ver, o filme é igualzinho ao da animação, mas tem mais meia hora. Parece aqueles jogos, estão a ver? Em que tu tiras tipo um quadrado e fica tudo fechado à mesma e tu não percebes como é que a peça saiu e como é que volta. Exatamente a mesma coisa. O filme é exatamente igual, plano por plano, frame por frame, só que é recriado em imagem, é uma reconstituição. E este Bela e o Monstro, achei que começava a acusar esse cansaço imaginativo, ou seja, não procurava soluções para aquele formato. Depois tivemos o Dumbo do Tim Burton, que eu também não achei especial piada. Tem aquela versão gira dos Arcade Fire da música, mas de resto também não me encantou de todo. Depois temos o Aladino do Guy Ritchie, que eu não sei como é que o meu querido Guy Ritchie, mas What Have You Done, que também é uma palermice. E aqui com o Aladino há ainda outra camada que me irrita, que é o descuidado e o total desinteresse pelo guarda-roupa, pela maquilhagem. Isto parece que é um conjunto de malta que foi ali ao Mascarilha, ao Centro Chogo, comprar umas máscaras para ir ali ao Carnaval de Torres e que fizeram o filme. É uma coisa completamente artificial, nada casa com nada, não há contexto, não há ambiente, não há textura. E este Aladino então é uma bandeira vermelha de todo o tamanho no que diz respeito a isso. Depois o Rei Leão, não é? Que tentou de alguma forma replicar o sucesso que o Jungle Book tinha tido, só que depois falta de todo aquele coração, falta de todo aquele fator humano, falta aqui se calhar um Mowgli que nos guia um bocadinho, e acabou por ser exatamente uma cópia do original, mas ficou só muito, muito bizarro, porque parece de facto um documentário de natureza e aquelas personagens não conseguem de todo chegar a nós. Sequela do Maléfica também não faço ideia, não, acho que não vi, se calhar vi, não vi. Dá-me o Vagabundo, não vi, gosto muito do original, não sei, não devo ver este, acho eu. Também deve ser tipo Rei Leão, não sei quem são os humanos. Se alguém já tiver visto, diga-me por favor. Ao menos tentaram manter mais ou menos as raças, não é? Podia haver aqui também polémica. Em vez de uma cocker é uma chihuahua, mas não sei, não é? Os cockers podiam chatear-se com isso. Depois, a Mulan vi, também achei uma valente seca, também de uma realizadora conceituada, mas também achei o filme bastante desinteressante. Há aqui um filme que é o Godmother'd, nunca vi. Cruella, mais uma vez também aquela coisa de ela é mazinha porque não sei o quê, havia outra mazinha, ainda mais mazinha do que ela, pronto, e ela só era vilã porque havia uma vilã ainda mais vilã quando ela era nova e depois ela ficou má. Não faz sentido. O Pinóquio dos Zemeckis, estou a ganhar coragem para um episódio futuro, não é? Porque este maroto saiu no mesmo ano do outro do Del Toro, acho eu. Então se calhar vai ter que acontecer. A Pequena Sereia, sem palavras também, sem palavras. É um filme que nunca mais acaba, é igualzinho ao outro, mas tem mais 70 horas. Como dizia o meu amigo Pedro, lá, inseriram lá uma música do Prince, parece o Tony Carreira. Todos os cenários, todos os fatos, é tudo completamente falso, tudo artificial. Não consigo. Eu adoro A Pequena Sereia, é dos meus filmes de animação preferidos e dos meus filmes preferidos, ponto. A Branca de Neve
e as 7 criaturas mágicas. Ainda não vi. Depois já há aqui um Peter Pan, que eu também não sabia que existia. Peter Pan, um dos 70 Peter Pans que saiu nos últimos 20 anos. A Peter Pan e o Andy é também do David Lowery, acho eu, ou não? É também do David Lowery. E pelo que eu estava aqui a ver, há aqui também um Cinematic Universe do Peter Pan para explorar e, quiçá, episódio Cinema Gêmeo. E descobri aqui também um filme em que o Peter Pan e a Alice são amigos da escola. Era só isto. Não sei se vou ver, não sei se encaixa aqui, tenho que trabalhar melhor isto, não estava à espera que... Foi um twist grande este filme. Eu depois digo-vos o nome porque agora não me está a precisar procurar. Depois, o que é que vai sair mais este ano? Lilo and Stitch, não é? Acho que sai muito em breve, ou que se calhar já saiu quando vocês estiverem a ouvir este episódio. Vi também o Mufasa, que de alguma maneira acaba por ser mais interessante. Este episódio afinal é sobre filmes da Disney, não estava à espera disto. O Mufasa é um bocadinho mais interessante que o Rei Leão, porque ao menos é uma história nova e ao menos ficamos a saber como o Mufasa e o Scar se chatearam por causa de uma chavala. É sempre a mesma coisa, manos. Olha, depois vai sair aqui a Cruella 2, a Moana, o Bambi, e não é aquele Bambi de terror dos filmes que os amigos da Sala Azul costumam ver lá das adaptações de terror do Winnie the Pooh e do Rato Mickey. Vai haver também um do Bambi, mas este Bambi deve ser mesmo Bambi. E vai haver isto ao gatos também, ou seja, isto não está um futuro muito risonho. I am not a man, but neither am I a wolf. Which of you will follow me? Man cub, the whole jungle has been watching you. I won't fail! Passando então para o segundo filme, que é o Mowgli, em português Mowgli, a Lenda da Selva, que era para ter saído no mesmo ano, mas depois, como perceberam que havia 2, este então foi adiado e só estreou 2 anos depois. Eu consultei aqui junto da produção e também das regras aqui do podcast se era possível trazer então 2 filmes separados por tanto tempo, mas como estavam os dois previstos para o mesmo ano, não houve problema e aqui estamos nós. Este Mowgli é realizado por Andy Serkis, que realizou também um filme que se chama Breathe, que eu não faço ideia que filme é este. Vou aqui explorar um bocadinho. Breathe, só me lembro daquela música que era do anúncio da Swatch, lembram-se? Que o videoclipe era assim a girar à volta das pessoas, estavam deitadas num parque verde. Eu até cantava um bocadinho, mas é melhor não. Vocês depois vão procurar. É um filme de amor, pelo que parece. Tem aqui um casal aqui abraçado ao pôr do sol. E realizou também o segundo Venom. Como é que é? Venom Let There Be Carnage, em 2021. E pelos vistos vai realizar o próximo filme do Senhor dos Anéis sobre o Gollum. The Hunt for Gollum. Muito bem. Como ator, Andy Serkis é muito conhecido por ter feito, respectivamente, o Gollum, não é? Por ter dado, então, o rosto ao Gollum. Também é o César, do novo Planeta dos Macacos. Foi também o King Kong. Foi também o Capitão Haddock, no Tintin. Foi também o líder supremo de Snoke, esse grande vilão que foi muito explorado nesta nova trilogia Star Wars. E foi também o Churchill no The Darkest Tower. Poucas pessoas sabem disso, pensam que era o Gary Oldman, mas não, era o Andy Serkis a fazer de Gary Oldman, a fazer de Churchill. Se vocês forem ver ao IMDb,
E mesmo quando forem ver o Oscar, que foi ganho, aparece lá Gary Oldman e depois, entre parênteses, Andy Serkis. Isto é uma curiosidade, pronto, vocês não sabiam, ficam agora também com este facto. Ele realizou então este Mowgli, A Lenda da Selva. De uma forma geral, este filme é muito mais negro que o outro. É um filme com uma abordagem muito mais adulta, mais pesado, mais cruel. Fazem aqui uma série de atos, mesmo em relação ao próprio Mowgli. Tem mais sangue, tem mais... Matam-lhe um dos irmãos lobo, assim, uma coisa muito, muito dura e às vezes um bocadinho despropositada. Há todo este contexto, este ambiente mais sujo mesmo. O próprio Mowgli está sempre todo cagado, está sempre todo porco, cheio de lama, todo sujo. Ou seja, nesse aspecto é um filme muito mais credível do que aquela selva às vezes um bocadinho bonita, mas um bocadinho limpinha do filme da Disney. Este aqui tem uma abordagem completamente diferente. A própria narrativa em si, uma das coisas que eu também gostei mais, acaba por se inspirar mais no Mowgli, em todos os contos que existem do Mowgli, não só até àquele ponto onde termina o livro da selva que nós conhecemos, o original. Aqui não, aqui é um filme que explora de uma maneira muito diferente a história, nas interações e na forma também como o Mowgli chega à Alcateia, como se tenta afirmar como parte da Alcateia, as próprias relações que ele tem com o resto das personagens. A história é muito diferente e isso acaba por ser uma lufada de ar fresco, porque nós já vimos muito formatados da história original, achamos que é mais uma versão e acaba por ter aqui muita coisa nova, e isso é muito positivo. Também não tem canções, o que é ótimo, não faz falta absolutamente nenhuma. Tem a Latika do Quem Quer Ser Bilionário, Freida Pinto, se eu não estou em erro, que é também sempre muito agradável. Tem um outro senhor que eu agora não me lembro, que faz de caçador, que era entrava naquela série de espiões que toda a gente adora, que eles eram espiões russos, com o Kerry Russell. Pronto, vocês sabem o que eu estou a falar. É esse moço que faz aqui também de caçador e depois está sempre bêbado e não lhe corre bem a vida. Coisas que eu gostei menos. Os animais neste filme são muito esquisitos. É bizarro o que fizeram aqui à bicharada. É muito estranho. Só mesmo vendo, tem um ar muito... Por um lado, é muito diferente. Ou seja, e essa diferença pode também cair aqui para o lado positivo. Mas é muito estranho. Os rostos parecem muito humanizados. São rostos assim muito humanos. Mas por outro lado parece de facto que aquilo era um rosto em processo, percebem? Que era ali um rosto de uma pantera que quando estavam a fazer o molde caiu ao chão sem querer e depois ficou assim. Mesmo o próprio Baloo está com o queixo todo de lado. Muito, muito estranho. Mesmo o próprio tigre também, as cabeças muito desproporcionais. Óbvio que isto deve ter sido intencional, mas depois a interação com a imagem real, teres ali aquelas criaturas tão estranhas, acaba por não conseguir criar ali uma coesão a nível de realismo que se calhar seria necessária. É um bocadinho como aqueles animais que estão embalsamados ali no Museu da Ciência em Coimbra. Parece que tem assim uns tigres e uns leões, parece que fizeram um peeling, estão assim com os olhos todos esticadinhos. E estes aqui são um bocadinho assim. Não sei o que é que aconteceu, temos que saber. De certeza que algum de vós terá justificação para o que se passou ali. Outro problema que eu também encontrei neste filme é que ele abdica um bocadinho do sentido de aventura e de ritmo do outro, em prol de todos estes episódios que quer contar. Isto acaba por ser um bocadinho mais... é quase em formato mais série do que propriamente um filme único que consiga no final embrulhar e atar tudo e atar toda a história e que nós consigamos de alguma forma sentir a jornada daquelas personagens.
Sente-se um bocadinho essa dispersão, porque é ele na Alcateia, é ele depois na Vila dos Homens, todo o processo também e todo o crescimento que ele tem na Vila dos Homens, depois ele acaba por voltar à Alcateia, e isso acaba por ser tudo muito disperso, mesmo as outras personagens humanas acabam por ser muito pouco exploradas, e senti de facto que narrativamente o filme precisava aqui de mais uma ou duas voltas. Depois tem uma coisa ótima, uma referência ótima, quando o Mowgli no final vai lá enfrentar o tigre, ele diz assim, Khan! Muito bom. A homenagem mais surpreendente a Star Trek que eu alguma vez vi. Se eu alguma vez em vida pensava que o Mowgli ia homenagear o Star Trek. E pronto, de um modo geral, acho que os dois filmes têm qualidade. Um consegue fazer aquilo que depois o seu legado de imagem real e todas estas adaptações não conseguiu, e o outro consegue de alguma forma contar uma história nova, ir buscar alguns contos e alguns textos que nós não conhecemos desta personagem. Por isso acho que de facto fazem uma dupla que acaba por se complementar e de ser uma boa sessão para o fim de semana, para ver em família, não com crianças muito pequeninas, porque são filmes para maiores de 12, mas com jovens adultos que se queiram então aventurar neste livro de selva. E foi o episódio de hoje, o absolutamente necessário, porque como canta o nosso amigo Balu, o extraordinário é demais.